Faz 135 anos que o Brasil aboliu formalmente a escravidão. Mas cá estamos nós, lidando com mais um resgate assombroso de trabalhadores em situação análoga à de escravos, que é um jeito moderno de dizer que eles eram escravos, sim. Essa forma mais longa é só porque, em tese, escravidão não existe mais. Então passou a se falar que o que eles passam é por algo parecido com escravidão. Quando se ouve a descrição do que eles sofriam, não sobra dúvida nenhuma. Os 207 resgatados de uma fazenda de colheita de uvas em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, viviam em um alojamento sem higiene, trabalhavam até 17 horas por dia e eram punidos fisicamente com choques elétricos e spray de pimenta. Estavam sob constante ameaça. A empresa para a qual trabalhavam prestava serviços para as maiores vinícolas do país, a Aurora, a Salton e a Garibaldi. Daí, quando esses escravos foram resgatados, o escândalo explodiu. E quem tem o mínimo de decência achou que o caso não podia piorar. Mas aí veio o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves e colocou uma cereja no bolo da tradição escravista, racista e elitista do Brasil. Numa nota obscena, esse centro diz que a culpa é da falta de mão de obra para fazer o trabalho pesado, porque pessoas com plenas condições produtivas ficam inativas, sobrevivendo de um sistema assistencialista. Tecla SAP. Homens e mulheres perfeitamente saudáveis, fortes, vistosos, sabe? Estão preferindo receber algum dinheiro para sobreviver sem ter que trabalhar apanhando, dormindo do lado de lixo, proibidos de ir e vir. É inacreditável, mas a entidade conseguiu justificar a escravidão descrevendo precisamente o seu mecanismo, fingindo que estava condenando a prática. A gente não quer usar escravo, mas acaba precisando usar porque um monte de gente que a gente podia escravizar está preferindo receber Bolsa Família, a ser escravo, sabe? A nota desse pessoal ainda jura que as vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi não tinham como saber de nada. São inocentes. Quiçá são vítimas, as verdadeiras vítimas disso tudo. Cá entre nós, não dá para engolir essa nem com vinho da melhor qualidade. Quais as melhores armas para combater escravidão, corrupção, violência? A transparência e a informação. O meio acredita nisso e produz textos e vídeos distribuídos gratuitamente para centenas de milhares de pessoas. Informação de qualidade, independente, que faz pensar. Quer ajudar nessa missão? Assine o Meio Premium, apenas R$10 por mês. O ranço escravista no Brasil é onipresente e democrático. Ele está emprenhado de norte a sul em tudo que é setor da economia. Está dentro das casas das pessoas físicas, com trabalhadores domésticos escravizados. Está nas empresas de construção civil, com operários erguendo monumentos de estômago vazio e, em vez de remunerados, ficando cada dia mais endividados. Nas fazendas das mais variadas culturas, de usinas de cana, a soja, a uva. Entre as mais de 60 mil pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão desde 1995 no Brasil, há homens, mulheres, crianças, negros, brancos, indígenas, estrangeiros. A gente já se pegou escandalizado com casos no setor têxtil, em marcas variadas. E eu mesma fiz vista grossa e continuei comprando em algumas delas, pensando, agora que elas foram flagradas, acho que elas vão parar, né? Algumas param. Outras, como eu, fazem vista grossa. O que não dá mais é para alegar ignorância. E foi isso que as vinícolas fizeram. Gigantes de qualquer setor não podem mais usar o argumento de que não sabiam das condições impostas por terceirizadas, justamente por essa razão. As gigantes são elas. Cabe a elas exigir que haja condições decentes de trabalho em toda a sua cadeia e de se certificar de que isso vai ser cumprido. É isso que o Ministério Público do Trabalho diz. O colunista Leonardo Sakamoto, que com sua Repórter Brasil
é quem faz a cobertura mais profunda e completa sobre o trabalho escravo no Brasil, contou que a procuradora Franciele Dambros acredita em responsabilidade solidária das vinícolas. Aspas dela: a cadeia produtiva do vinho só existe se houver o trabalhador trazendo a uva que está no parreiral. As empresas tomadoras de serviço não podem dizer que não sabem o que está acontecendo na ponta, apelar para uma cegueira deliberada. Você quer um exemplo de como uma empresa que se beneficia em qualquer escala do trabalho escravo sabe disso? A MRV, construtora de Minas Gerais, do empresário Rubens Menin, foi flagrada nada menos do que 7 vezes usando esse tipo de exploração. E ele atuou duramente pelo fim da chamada lista suja, do trabalho escravo. Foi ao Supremo Tribunal Federal contra a lista 2 vezes. Numa primeira ação, o STF chegou a suspender a lista entre o fim de 2014 e maio de 2016. Daí, no governo de Michel Temer, em que se aprovou uma reforma trabalhista repleta de pontos questionáveis, para dizer o mínimo, decidiu deixar de publicar a tal lista até março de 2017, quando foi obrigado a retomar a publicação pelo Ministério Público do Trabalho. Em setembro de 2020, o STF respondeu à segunda ação de Menin, da associação que ele representava, para derrubar a tal lista e, por unanimidade, definiu que ela é constitucional. Foi Temer também quem tentou emplacar uma portaria que dificultava a libertação de escravizados e que alterava a definição do crime, beneficiando empregadores escravistas. Ele usava um caso da MRV, em Americana, como justificativa de excessos de auditores, mas ocultou oportunamente outros pontos da tal auditoria em que não houve excesso algum. A ministra Rosa Weber suspendeu a tal portaria. Não precisa ser muito esperto para deduzir que o esforço do governo Temer em suavizar a punição de escravistas foi aprofundado pelo seu sucessor. Com suas ferramentas de praxe, Bolsonaro esvaziou os órgãos de fiscalização, tirando deles até os recursos que vinham de equipamentos apreendidos em flagrantes. Fun fact: em Bento Gonçalves, Bolsonaro teve 75% dos votos no segundo turno. Em Acreúna, em Goiás, onde 139 vítimas foram resgatadas de uma fazenda de cana 2 semanas atrás, ele teve 55%. Mas é aquilo, embora o Código Penal preveja pena de até 8 anos para empregadores escravistas, é muito raro que algum empresário cumpra esse tipo de pena. Na semana em que a gente vê o presidente da República recebendo no braço uma vacina aplicada pelo seu vice, algo que nos enche de alegria pela retomada do mínimo de civilizado que se espera de um país no século XXI, um caso como esse das vinícolas, que de forma indecorosa tentam se desvincular de sua culpa, nos lembra do tamanho da tal reconstrução que precisamos fazer. É uma tarefa hercúlea, que dá pouco ou nenhum espaço para erro. Nada disso vai ser resolvido em 4 anos, por um só governo. É uma missão de décadas e que tem que envolver cada um de nós, com o fim da vista grossa para qualquer escravista, por mais bonitinho que seja aquele casaquinho lindo que eu vi na vitrine. Mas já que estamos tratando de analogias, vale aqui o apontamento óbvio. Lula pode não saber de 100% do que é feito por cada integrante do governo federal, mas ele tem absoluta obrigação de vigiar de perto seus ministros e agir assim que sabe de um mal feito. E nesse caso, não vai dar mais para ignorar as denúncias que o Estadão vem fazendo sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que pegou até avião da FAB para ir a leilão de cavalo, recebendo R$3.000 de diária. Juscelino é criador de cavalo e escondeu da Justiça Eleitoral esse patrimônio. A tolerância de Lula tem de ser 0 com esse tipo de comportamento. 0. E qualquer outro que remeta ao nosso histórico nefasto de corrupção, de compactuação com o que é escancaradamente errado, sob pena de ele mesmo ser acusado de, como as vinícolas, fugir vergonhosamente de sua responsabilidade.